Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, entre 18 e 24 semanas de vida, de formação, então já estamos falando ah, o processo de desenvolvimento do feto em si. Após a ossificação intramembranosa que ocorre nesses fontículos, apenas uma camada fina de tecido fibroso ela vai persistir para articular os ossos da calvária, o que a gente vai conhecer como os ossos do crânio, ou desse pré-crânio em formação. Lembrando que a estrutura que está se formando, que nós vamos dar a ela o nome de crânio, forma-se algumas estruturas isoladas que depois elas vão se unindo. Isso constitui articulações fibrosas, sem movimentos, que a gente chama de suturas. As suturas elas são mais vistas e visíveis, propriamente dita, em esqueletos mais jovens. E ao longo da nossa vida, essas suturas, que são esses pontos de inserção e de contato entre os ossos, elas vão se unindo, elas vão desaparecendo e a ideia é que o osso parece uma peça única, como por exemplo o osso parietal. Com o passar do tempo, já na idade adulta, essas suturas elas desaparecem gradativamente e os ossos eles tendem a fundir e formar um único osso, que é o processo conhecido como cinatose. Alguns acidentes anatômicos que nós vamos discutir ao longo dessa disciplina e que deve estar em mente de cada um de vocês é a fissura, que é uma fenda estreita entre partes adjacentes de ossos, pela qual passa nervos e vasos sanguíneos. Ou seja, ao contrário do forame, que é uma abertura maior, a fenda é um canal estreito. O forame é uma abertura por meio da qual passam vasos sanguíneos, nervos ou ligamentos. A fossa é uma depressão rasa. O meato, como por exemplo o meato acústico, é uma abertura tubular. A sutura é uma articulação imóvel, contraditório, se a gente pensar na articulação, que mantém a maioria dos ossos do crânio unidos. Os seios, por exemplo, o seio paranasal, entre outros, são as cavidades revestidas por mucosa e preenchidas por ar e que se alojam em alguns ossos do crânio. Quando se tem uma rinite, por exemplo, quando se tem crises de rinite, por exemplo, ou algum outro tipo de infecção do trato respiratório superior, é muito comum que próxima à região dos ossos zigomático e alguns outros ossos pneumáticos, que são aqueles ossos por dentro ocos, a secreção invada esses ossos e quando a pessoa flete a face para frente ou projeta a face para frente, ela tem uma sensação dolorosa e de desconforto, porque esse líquido ele está pressionando algumas terminações nervosas. Assim, o crânio forma uma caixa óssea bem distinta, funcionalmente a abrigar e proteger o encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo, a ponte, o bulbo, o mesencéfalo e todas as suas estruturas. A partir dessa formação, o crânio ele vai apresentar algumas cavidades para órgãos da sensibilidade, como, por exemplo, a visão, a audição, o equilíbrio no labirinto, o olfato e gustação. Falta o tato, mas o tato, como é uma estrutura da pele, ela está não só no crânio, mas também em todo o nosso corpo. Ao diferente da visão, da audição, do equilíbrio, do olfato e da gustação, que são estruturas inerentes do crânio. Apresenta abertura para passagem do ar e alimento, apresenta maxilas, mandíbulas e dentes, que são necessários para a mastigação. Logo, o crânio ele pode ser dividido em duas partes, o neurocrânio e o viscerocrânio. O neurocrânio, superior e posteriormente localizado, ele abriga todo o encéfalo, como apresentado nessa imagem, uma vista lateral do neurocrânio, então pelos ossos especificamente do crânio. Já o viscerocrânio anterior e inferior,
está relacionado com os sistemas digestório, respiratório, conhecidos como a face. Então, toda a parte superior e posterior, neurocrânio, a parte anterior e inferior, nós chamamos de víscerocrânio. Muito obrigado.